Julgará o homem a Deus? Como inteligir a bondade de Deus expressa em João capítulo 14, verso 9? Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus, o Filho amado de Deus que foi entregue por nossos pecados, que veio a esse mundo para morrer e mostrar do amor do Pai. Temos também a expressão de Deus na natureza, a bela natureza, mas é também nela que encontramos a crueldade, as feras despedaçando a animália, o sofrimento por toda parte. E como entender então o que está registrado em 2 Timóteo capítulo 3:16, onde nós temos a expressão exata de que Deus se revela pela Bíblia. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Como falar de justiça quando Moisés, em Deuteronômio, se vangloria de ter destruído nações, velhos, crianças, matado gigantes, tudo com o apoio, a força e a orientação de Deus? Ao olharmos esse panorama de grande distorção, de contradição entre o bem e o mal que atuam aqui na Terra, muitos confundem um Deus de ira com o Deus de amor. Confundem uma mensagem de justiça com uma mensagem de leviandade. Tema de hoje, procuramos clarear com a palavra de Deus exatamente que esse Deus de amor também é o mesmo Deus de justiça. Deus não é um sonso a contemplar as coisas placidamente e sem interferir naquilo que ele criou, que é dele, onde ele exerce o domínio. Entregou o domínio a Adão. Dominará sobre todas as coisas, diz lá em Gênesis. E o homem desvestiu-se desse poder e entregou o domínio a Satanás. E agora resta a Deus tomar as rédeas deste mundo e com força, amor e juízo fará justiça. Porque não existe justiça indolente a contemplar o sofrimento dos que estão sofrendo as injustiças. Por isso, Deus, para ser Deus de amor, também é preciso ser um Deus de juízo. Julgará o homem a Deus? Leio na palavra de Deus constantemente que Deus é quem exerce justiça, porque ele é o justo. Ele deu seu filho, ele não poupou anjos nos céus, antes os arremessou para fora de lá quando trouxeram o pecado. Como podemos imaginar que a graça pode nos alcançar em qualquer momento, em qualquer distância, e mesmo que queiramos continuar vivendo no pecado? Cadê o respeito ao livre-arbítrio? Deus precisa respeitar a tua vontade, mas não vai respeitar a sua interferência no universo. Sua mácula, o meu pecado não pode ferir ao outro. Eu não posso ser obra de Satanás na vida de ninguém. Vamos orar? Deus amor, Deus Pai, Deus poderoso, Deus de justiça, mostra-nos pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, a compreensão exata da tua vontade para nós e da tua justiça em amor. Faz com que nós possamos ter resposta pela nossa vida àqueles que te acusam, àqueles que não te conhecem, àqueles que torcem a palavra, mesmo querendo compreendê-la. Que o teu Santo Espírito possa fazer em nós a compreensão plena da tua identidade na tua palavra, em nome de Jesus. Abençoa os que estão ouvindo, participando, sacia-lhes as necessidades, pois nesse mundo temos aflições, e oraste por nós. Assim também oro para os meus amigos, em nome de Jesus. Amém. Você que está assistindo, meu amigo, vamos ler depressa Deuteronômio capítulo 2, versos 10 e 12, 10 a 12. Antigamente, os Emins habitavam nessa terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Anaquins. Aqui, Moisés está falando dos gigantes, homens de 3,5 metros, homens muito poderosos em força e intelecto. Não venham pensar que eram neandertais.
que eram homens desprovidos de capacidade, eram homens feitos à imagem e semelhança de Deus, ainda com vigor da comida do Éden, do fruto da vida, que estavam prosperando nesse mundo em maldade. E agora representavam um perigo para os justos, o povo de Deus. Ali estavam os anaquins. Continuamos a leitura. Essa terra era um povo forte e numeroso, alto como os anaquins. Como os anaquins, eles também eram considerados refaíns, homens de guerra, não é? Mas os moabitas os chamavam emins, uma terra cheia de gigantes, voltada para a guerra, para o despojo, para a exploração, para a impiedade. Também em Seir, antigamente, habitavam Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram. Se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhes deu. A terra é de Deus. Minha é a terra, diz a palavra de Deus, é Deus dizendo. E ele deu a seu povo um lugar especial, um lugar para que ele pudesse refletir luz sobre o mundo. Bom, continuando no mesmo capítulo 2 de Deuteronômio, versos 18 a 22, continua a explicação. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os Oreus foram exterminados em favor dos filhos de Esaú. Mas não foi Esaú quem matou Jacó? Não era ele que estava vivendo em impiedade? Bom, o Senhor é longânimo, longo ânimo em ter a atenção, longo ânimo em fazer justiça. Ele não retarda a sua promessa, mas por amor de muitos, ele está aguardando para fazer juízo para mim e para você hoje. Deus não retarda, não descumpre a sua promessa, ele é longânimo. E aqui então está, o Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú. Exterminou os Oreus diante deles e os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Lá estão eles, como testemunho de que a palavra de Deus não falha. Deuteronômio capítulo 2, verso 31 a 33 e 34. 2, 31, 33 e 34. O Senhor me diz: estou entregando a vocês, Seom, a sua terra. Comece a ocupação. Tome posse da terra dele. A terra era dele, mas o Senhor deu a seu povo. Tomou de volta devido à impiedade deles. Verso 33. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou-os a nós e os derrotamos, e a ele, a seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Que crueldade! Mas talvez julgará o homem a Deus ao apoiar tal ato de Moisés, que estava agora no final da sua vida, contando as vantagens de seguir ao Senhor? Naquele tempo, muitas pessoas tentam entender a Bíblia dessa forma. Naquele tempo, a justiça de Deus era diferente, o povo era diferente, mas nós precisamos lembrar que Deus é justiça ontem, hoje e eternamente. Repito, não poupou anjos, expulsou-os dos céus, não poupou seu próprio filho, que pagou o preço pelo meu pecado na cruz, e poupa você e a mim, porque ele verteu com amor o seu sangue na cruz. A justiça foi feita, mas nós não pagamos o preço. Mas aqueles que insistem em permanecer no erro, Sodoma e Gomorra estão lá como exemplo, e os ímpios aqui foram entregues nas mãos dos justos. Assim, os justos deixaram de sofrer as infamiedades da injustiça do povo de Satanás. O povo que se vangloria na força, na valentia, nos gigantes, no gigantismo, no poder e na opressão do povo. Portanto, a plena compreensão de todas as coisas só as teremos nos céus. Ainda leremos Gênesis para poder compreender um pouco melhor, mas eu gostaria de trazer a nossa meditação aqui do escrito de Ellen White, uma palavra bastante interessante. O Senhor é considerado cruel por muitos por requerer de seu povo que fizesse guerra com outras nações. Dizem que isso estava em contradição com seu caráter benévolo. Aquele, porém, que fez o mundo
e tornou o ser humano para habitar na terra, tem ilimitado domínio sobre todas as obras de suas mãos e tem o direito de fazer segundo lhe apraz e o que lhe apraz com a obra de suas mãos. O ser humano não tem o direito de dizer ao Criador, porque fizesse assim. Não há injustiça em seu caráter. Ele é o governador do mundo e grande parte dos seus súditos se rebelou contra a sua autoridade e pisou em sua lei. Então, Deus usa os seus filhos para também praticar injustiça, quer pela pregação de amor, quer pelos avisos solenes de que haverá um juízo, quer por obras. Bom, Ellen White também nos trouxe esse trecho, está lá no comentário bíblico, né? Mas eu faço questão de trazer aqui, esse trecho está também em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 232 e 333. Aliás, 332 e 333. Mas eu faço questão também de lermos aqui uma outra expressão trazida ali do comentário, agora sim do comentário bíblico. Deus falou aos israelitas que a iniquidade dos amorreus ainda não havia atingido o ponto máximo e que a expulsão e o extermínio deles não podia ser justificada até que se enchesse a medida da sua iniquidade. Idolatria, pecado lhes eram lhes caracterizavam a conduta. Mas à medida que sua culpa ainda não era tal que eles pudessem ser entregues à destruição, em seu amor e piedade, Deus deixaria a luz brilhar sobre eles em raios mais distintos. Ele lhes daria a oportunidade de contemplar a atuação do seu maravilhoso poder, a fim de que não houvesse desculpa para a sua conduta maligna. É assim que Deus lida com as nações. Através de um período de graça, ele exerce longanimidade para com as nações, cidades e indivíduos. Mas quando fica evidente que não querem ir a ele para ter vida, eles são visitados com os juízos. Chegou o tempo em que os juízos de Deus foram infligidos sobre os amorreus, e virá o tempo em que todos os transgressores da lei de Deus ficarão sabendo que ele não inocenta o culpado. Aqui está a poderosa mensagem da revelação de Deus, nos mostrando que haverá sim um juízo. E como é que Deus providenciou a distinção desse povo, senão quando ele chegou lá para Abrão e disse: sai do meio da tua parentela, do meio desse povo perverso, porque um dia chegará o tempo do juízo dos amorreus. E ali, o fim do mal e o restabelecimento da verdade. E agora, em você, o restabelecimento da verdade. É uma nova oportunidade para que você traga, assim como o povo de Israel, o convite à amizade com Deus. Mas uma vez rejeitado, o juízo vem. Estamos experimentando os sinais da volta de Jesus. As gotas do orvalho do juízo de Deus estão já começando a cair em gotas cada vez mais pesadas, e uma tormenta de juízos vem, segundo a palavra de Deus, para sacudir esse mundo e alertar os homens de que o amor de Deus reclama de você, de mim, os seus filhos, a justiça, o amor e a salvação. Leiamos também Gênesis 15. Tu não me deste filhos, dizia Abraão. Seu herdeiro não será esse. Um filho será gerado de você e herdeiro. Verso 7. 15, verso 7. Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Ur dos Caldeus era a região que foi ali, então, finalmente entregue à descendência de Deus. O convite era, verso 18, naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: os seus descendentes dê essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmonaeus, dos hititas, dos ferezeus e dos refaíns, todos os amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. A terra, portanto, foi dada porque o convite de Deus de que fossem amigos não foi aceito. Aceita agora o convite de nosso Senhor Deus e saiba que o amor te chama, mas a justiça vem e o juízo vem a todos, a grandes e pequenos. Venha, entende todos os dias com você, com uma mensagem de amor, mas também de advertência
a um mundo que está balançando e titubeando entre conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe. Aguardo você amanhã, todos os dias com o Vê Entende, para você curtir, compartilhar. Segue a nossa programação e dá ênfase, tocando o sininho para você ser alertado e para que o mundo ouça os reclamos de Deus por sua palavra. Que Deus te abençoe.